Deus não quer que eu me preocupe sobre isso e que você se preocupe sobre isso. Filipenses 4:6 diz: não se preocupe com nada. Isso é bem claro. Em vez disso, ore sobre tudo. Nós conversamos sobre isso muitas vezes. Você pode orar ou você pode entrar em pânico. Se você não está orando, está em pânico. Você pode se preocupar e você pode adorar. Se você não está adorando, está se preocupando. Você convida a adoração na porta da frente e a preocupação sai pela porta dos fundos. E Deus então diz: eu não quero que você se preocupe com nada agora. Por quê? Ele diz: a preocupação é irracional, não é razoável. Em outras palavras, não faz sentido. É ilógico. É irracional. Irracional, em primeiro lugar, normalmente nós preocupamos com as coisas erradas. Nós nos preocupamos com as pequenas coisas, como eu pareço, como eu aparento. E que eu digo, com quem estou falando? Eu vou me atrasar para esta reunião, eu vou me atrasar para este trabalho. Coisas que não vão importar em 5 anos. É tudo temporário. Se você realmente vai se preocupar, e Deus diz que você não deveria, mas se você fosse se preocupar, se preocupe com coisas que são eternas. Não se preocupe com coisas que não serão importantes amanhã. Jesus diz que você nunca deve se preocupar. Não só porque é irracional, é antinatural. Se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de você? Então ele diz nos versos 28 e 29. Olhe as flores, olhe para os lírios do campo. Eles não se preocupam com a aparência deles. No entanto, o rei Salomão, em toda a sua glória, não foi vestido tão lindamente como eles são. E ele disse: toda a criação confia no meu cuidado, exceto os seres humanos. Ele está dizendo que a preocupação não é natural. Jesus diz que a preocupação é inútil. O que ele quer dizer com isso? É inútil. Não funciona. A preocupação é sem valor algum. Não muda nada quando você se preocupa. Mateus 6, versículo 27. Jesus diz: quem de vocês se preocupado pode adicionar uma única hora à sua vida? A preocupação não pode deixar você mais alto. A preocupação não pode deixar você um pouco mais baixo. Não pode fazer. Você é maior ou menor, mais magra ou mais gorda. A preocupação não funciona. E ele diz: quem de vocês poderia mudar alguma coisa? Preocupar-se com o quê? Com qualquer problema em sua vida nunca vai te mover um passo em direção a essa situação. A preocupação é inútil. A preocupação não pode mudar nada em seu passado. Está feito. Seu passado é passado. Então, por que você está preocupado com isso? A preocupação não pode controlar o seu futuro. Não importa o quanto você pense que pode. Você não está controlando isso, se preocupando com isso. Então, se não pode mudar o passado e não pode controlar o futuro, o que ela faz? Bagunça o hoje. E ele diz que não há necessidade de se preocupar, porque seu Pai Celestial vai cuidar de você. Você está se preocupando com muitas coisas que são responsabilidades de Deus. A preocupação é assumir a responsabilidade que Deus nunca pretendeu que você tivesse. Toda vez que você se preocupa, é uma luz de advertência. Eu estou brincando de Deus, estou agindo como Deus. E quem de nós não faz isso, não é verdade? As preocupações da falta do trabalho, as preocupações do desemprego, uma enfermidade, uma provação, uma luta. E muitas vezes entramos em parafuso. Muitos médicos dizem que isso pode gerar sérios problemas de saúde.
como a famosa doença dos dias atuais, a depressão, a ansiedade, quando o Senhor Jesus fala para nós lançar sobre Ele as nossas ansiedades. E nós estamos tão preocupados, tão ansiosos, que até mesmo muitas vezes perdemos a nossa saúde, pensando que tudo depende de nós. Mas nós temos um Pai Celestial. Então você nunca se preocupe se você entender que Deus é o seu Pai Celestial e você entende a bondade, da bondade de Deus. Mateus 6, versículo 30 diz: isso se Deus se importa tão maravilhosamente conosco. A palavra de Deus diz ainda: mesmo para as flores que estão aqui hoje e se foram amanhã, em outras palavras, elas são apenas uma flor por alguns dias e então elas se foram, mas a sua vida durará décadas. Se Deus se importa tão maravilhosamente até com as flores que estão aqui hoje e se foram amanhã, Ele certamente não se importará com você? Você vê o que Ele está dizendo aqui? É que Deus assumiu a responsabilidade pelas necessidades de sua vida, de nossas vidas. E Ele cuida de nós porque Ele diz que você é valioso. Ele cuida de você. Você tem valor, você quer saber o quanto você vale? Olhe para a cruz. Jesus morreu por você na cruz. Isso mostra o quanto valor você tem para Deus. Você não é lixo, você não é inútil. Não, você é valioso para Deus, porque é filho dele. E como pastor, cuida das ovelhas em defesa. Quando você precisa, eu estou lá. Estou dizendo que a preocupação em sua vida, toda vez que você se preocupar, vem do fato de que você entendeu mal a bondade de Deus. A preocupação é um sinal de alerta. É uma luz de advertência amarela que vai de um lado para o outro, que está neste momento dizendo: eu esqueci o quão Deus é bom. Eu esqueci as promessas de Deus. Eu esqueci o que Deus prometeu fazer na minha vida para satisfazer todas as minhas necessidades. Ele diz repetidamente que eu irei satisfazer todas as suas necessidades. Não há necessidade que Deus não irá satisfazer se você confiar nele. Agora, se você não confiar nele, você está por aí sozinho. Mas se você confiar nele, ele diz: eu vou satisfazer todas as necessidades em sua vida. As preocupações, eu restaurarei a sua saúde, eu farei um milagre na sua casa, na sua família. E muitas vezes nós esquecemos a vontade e a bondade de Deus. Vem de entender o mal, que Deus é realmente, como você sabe, que sempre nos mantemos em apuros. Toda vez, sempre que começamos a duvidar da bondade de Deus, quando começamos a dizer que Deus não vai cuidar, Deus realmente não me ama, Deus não é um bom Deus, toda vez que você começar a pensar assim, você sabe de onde esses pensamentos vieram? Você vai ficar em apuro, você vai ir por um beco sem saída, chegar a um beco sem saída, ter todos os tipos de desencorajamento em sua vida e nem faz sentido. A maioria de vocês sabe que estão aqui ouvindo este vídeo, que nesses dias são crentes. Vocês atravessou a linha espiritualmente, você diz: sabe, eu coloquei minha confiança em Jesus Cristo, porque eu sei que o paraíso é perfeito, e eu não tenho nenhuma chance de entrar no céu por minha própria vontade, porque eu não sou bom o suficiente. Então eu estou confiando em Jesus Cristo para me perdoar e me salvar pela sua graça, não pelas minhas obras, mas eu estou apenas confiando na salvação de Deus, porque Ele me ama, Ele quer me perdoar. Ele enviou Jesus para morrer por mim. Quando Jesus morreu na cruz por você, Ele resolveu seu maior problema. Você não tem nenhum problema maior que a salvação eterna. Mas se esse é seu maior problema, por que você duvida que Ele cuide das pequenas coisas da sua vida? Qual é o lógico de dizer que eu vou confiar em Deus para me levar para o céu, mas eu não vou confiar nele para me ajudar a fazer o pagamento do meu carro, a cuidar da minha saúde, a restaurar minha saúde, a fazer um milagre na minha casa, a libertar os meus filhos? Qual é a lógica disso? Não faz sentido. Por que você confiaria em Deus com algo tão grande
a eterna salvação, mas não confiaria nele, com quem eu deveria me casar, ou com quem eu deveria formar uma família. Eu nunca vou me casar, eu vou conseguir um emprego, ou qual escola devo ir para todas as outras grandes questões da vida. Por que você não confia nele com essas coisas? Não faz sentido dizer. Eu não duvido dele pela minha salvação, mas duvido que ele vá cuidar da minha saúde. Eu duvido que ele vá cuidar da minha carreira, não faz sentido algum. Se Deus pode ser confiável para a salvação, ele levará. E quando você duvidar disso, você é incrédulo naquele momento, você é um incrédulo. Toda vez que você se preocupar, você age como um incrédulo. Você vê que realmente é um insulto a Deus toda vez que você e eu se preocupamos. Nós não agimos como órfão. Toda vez que você se preocupar, você está agindo como se não tivesse um Pai Celestial que prometeu repetidas vezes, mais de 3.000 anos, a promessa neste livro da Palavra de Deus para cuidar de suas necessidades. Quantas vezes você age como se Deus não soubesse o que você precisa? E nós começamos a depender de nós mesmos e começamos a tomar as coisas em nossas próprias mãos. Nos assumimos que temos que descobrir tudo, ao invés de apenas confiar. Isto é chamado de brincar com Deus. Quando chegarmos ao céu, você verá quantas vezes você se preparou para o fracasso e se preocupando, em vez de confiar. Em João capítulo 14, verso 1, Jesus diz isso: não se preocupe. O que eu faço em vez de me preocupar? Ele diz: acredita em Deus, acredite em mim. Como se faz isso? Como você confia em Deus para atender às suas necessidades? Inúmeros. Você faz em todos os dias, não é uma coisa de uma só vez. Todos os dias peço-lhe para o seu pastor, todos os dias eu peço a Jesus para ser o meu pastor. O Senhor é meu pastor. Você faz isso todas as manhãs, quando você se levanta, você se senta ao lado da sua cama e você diz: o Senhor é meu pastor. E então eu digo isso ao longo de todo o dia, você tem uma grande decisão para fazer: o Senhor é meu pastor. Você pode dizer isso 10 a 15 vezes por dia, mas se você começar a dizer essa frase, sua preocupação diminuirá toda vez que você começar a se preocupar. Você precisa dizer: o Senhor é meu pastor. Agora em João capítulo 10, Jesus diz isto em versículo 14 e 15, eu sou o bom pastor. Quando você diz que o Senhor é meu pastor, quem é este? Jesus diz: eu sou ele, eu sou o Senhor. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e ela me conhece, eu dou minha vida por minhas ovelhas. Isso é que ele fez na cruz, ele deu a vida por você. E em segundo lugar, isso é muito importante, eu dou a ele, Jesus, em primeiro lugar, todas as áreas da minha vida. Isso é extremamente importante, que eu dê a Jesus o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Agora a Bíblia diz isso em Mateus 6, versículo 31 a 33. Seu Pai Celestial já sabe perfeitamente bem o que você precisa. Deixe-me parar aí mesmo. Seu Pai Celestial sabe perfeitamente o que você precisa. Então, qualquer necessidade que você mencionar a Deus, Ele já sabe. Então, toda vez que você vier a Deus com uma necessidade, Ele não irá dizer: uau, eu nunca ouvi uma dessa. Ele já sabe disso antes de ter feito você. Mas Ele disse: eu já sei que você precisa. Antes mesmo de você pedir, Ele disse: Ele irá. E não talvez, Ele vai te dar o que você precisa. Se aqui está a condição, se você lhe dá em primeiro lugar a sua vida. E viver com Ele quer que você viva. Então você dá a Deus o primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa: toda vez que se preocupar, essa é uma área, a luz de aviso, que essa área específica da sua vida você não deu a Ele em primeiro lugar. Quando você faz de Jesus Cristo o número 1 em cada área da sua vida, isso realmente simplifica suas prioridades e também lhe dá muito menos para se preocupar. Veja, quando é dado a Deus, então você não se preocupe e se preocupar com isso. Demasiadas vezes nós preocupamos com coisas, nós preocupamos como fossem físicas, nós preocupamos com posses físicas. Agora, enquanto você ama qualquer outra coisa em sua vida mais do que a Deus, essa área vai se tornar uma fonte de preocupação para você. Apenas conte com isso. Vai se tornar uma fonte de estresse, de uma fonte de insegurança.
Se você ama isso mais do que a Deus, vai ser a vítima de preocupação e ansiedade. E eventualmente todo mundo tem que decidir, você e eu, ou todo mundo, para o que eu vou viver, para quem eu viver, ou para quem eu vou viver. E seja qual for a resposta, torne-se o seu Senhor. Você sabe que uma das coisas que mais nos preocupa é o dinheiro. O que eu descobri é que não importa o quão muito ou quão pouco você tenha, você ainda se preocupa com isso. E se você não tiver, você se preocupa em obtê-lo. E se estiver, você está preocupada em mantê-lo, salvá-lo, gastá-lo, investi-lo, protegê-lo. E Deus diz: eu não quero que você se preocupe com isso. Eu cuido de todas as suas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz isso. Então não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã terá suas próprias preocupações. Você não pode mudar o futuro, você não pode mudar o passado, apenas trabalhe hoje. Há 2 dias por semana que você nunca deve se preocupar a respeito, ontem e amanhã, porque você não pode fazer nada sobre eles. Tome um dia de cada vez em sua vida agora. Por quê? Porque Deus diz que você só deve viver a sua vida um dia de cada vez. Bem, porque é verdade. É a única coisa que você pode fazer. Você não pode viver no passado, você não pode viver no futuro, você só pode viver hoje. Mas há muitas razões pelas quais você deve viver apenas um dia de cada vez. Primeiro, quando você se preocupar com os problemas de amanhã, você perde todas as bênçãos de hoje. Alguns de vocês estão tão preocupados com a aposentadoria que não estão desfrutando de hoje. Não há um problema em planejar para amanhã, não há problema em planejar para o futuro, é apenas não se preocupar com o futuro. Planejar é bom, preocupar-se é ruim. Você pode planejar para amanhã, mas você não pode viver no amanhã. Você só pode viver hoje. Agora, eu sei que o futuro, muitas vezes, pode parecer muito avassalador. Mas Deus, graciosamente, dividir em segmentos de 24 horas para que você não obtenha todo o futuro de uma só vez. Você consegue viver 24 horas de cada vez. Deus te desse todo o futuro de uma só vez e isso iria te esmagar. Mas você não está lá ainda, você não está pronto para isso. Então, não vai chegar a você todo ou tudo de uma vez. Você vai alcançar o futuro um dia de cada vez. E você pode lidar com isso, porque o Senhor é o meu pastor. E se você crer, vai dar tudo certo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e deixamos que Ele cuide de cada detalhe da nossa vida. E confiamos nele, acreditamos no poder dele, que tudo já deu certo, não tem barreiras, não tem nada que possa esmagar o seu futuro, se Deus está nele. Então que Deus abençoe você, fique com essa palavra. Eu sou a cantora Adriana Antônio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e Deus abençoe a